30 segundos. Foi o tempo que levei para decidir desobedecer meu marido e mudar o rumo da minha vida para sempre. Quando o celular tocou naquela manhã ensolarada na fazenda, jamais imaginei que aquela ligação seria o início do fim de 15 anos de mentiras. A voz de Renato soava diferente pelo telefone. Não era o tom de um homem com problemas de negócios. Era o desespero de alguém prestes a ser descoberto. Isabela, arrume suas coisas e saia daí agora. Vou precisar usar a fazenda urgente. Aquelas palavras ficaram suspensas no ar enquanto observava meus filhos correndo em direção aos estábulos, ansiosos pelo passeio a cavalo que eu havia prometido. Joaquim, com seus 10 anos, já sabia montar sozinho e ajudava a pequena Mariana a se familiarizar com os animais. Estávamos na Fazenda Recanto das Araras, nossa propriedade em Brotas, interior de São Paulo. Ou pelo menos o que eu acreditava ser nossa. As risadas das crianças ecoavam entre as árvores centenárias daquela manhã de sábado, que parecia perfeita até segundos atrás. Mas acabamos de chegar, Renato. As crianças estavam ansiosas por esse passeio a semana inteira, respondi, tentando manter a calma, enquanto um arrepio percorria minha espinha. Não me interessa. Tenho uma reunião de emergência e preciso da fazenda vazia. Leve as crianças para a cidade e não discuta. Ele respondeu, com uma rispidez que raramente direcionava a mim. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Talvez fosse o acúmulo de pequenas suspeitas que vinham crescendo nos últimos meses. Ligações atendidas no banheiro, viagens repentinas de negócios, documentos escondidos. Ou talvez fosse simplesmente instinto de autopreservação. Seja como for, em vez de obedecer, respondi. Tudo bem, Renato. Estaremos saindo em 1 hora. Era mentira. Assim que desliguei o telefone, chamei Antônia, nossa governanta de confiança que trabalhava conosco desde que nos casamos. Seus 62 anos carregavam a sabedoria de quem já viu muitas histórias se desenrolarem naquela propriedade. Dona Isabela, a senhora está pálida. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, secando as mãos no avental enquanto me observava com atenção. Antônia, preciso de sua ajuda. Leve as crianças para o pomar dos cítricos e fique com elas lá por algumas horas. Diga que estamos fazendo uma caça ao tesouro e que elas precisam encontrar as frutas mais bonitas para ganhar um prêmio. Antônia me conhecia bem demais para questionar. Apenas assentiu e, com a discrição que sempre a caracterizou, chamou Joaquim e Mariana para a aventura que havia improvisado. Observei enquanto se afastavam pelo caminho de terra que levava ao pomar, meu coração dividido entre o medo do que poderia descobrir e a determinação de enfrentar a verdade, qualquer que fosse. O casarão colonial da Fazenda Recanto das Araras tinha sido construído pelo avô de Renato na década de 1940. Era uma construção imponente, com 2 alas laterais e um alpendre que circundava toda a estrutura principal. Durante anos, Renato me impediu de renovar certas áreas alegando preservação histórica. Agora eu suspeitava de outros motivos. Com passos silenciosos, subi a escada que levava ao 2º andar, onde uma janela lateral proporcionava visão privilegiada da entrada principal da fazenda. Dali, poderia ver quem chegaria sem ser notada. Escondi meu carro atrás do depósito de ferramentas, longe da vista de quem chegasse pelo portão principal. O tempo passava lentamente, enquanto cada ruído me fazia sobressaltar. Foi então que ouvi o som inconfundível da caminhonete de Renato, subindo a estrada de terra que levava à sede da fazenda. Meu coração disparou quando percebi que não estava sozinho. Um sedã azul marinho o seguia de perto. Quem seria essa pessoa tão importante, a ponto de meu marido exigir que eu e as crianças saíssemos às pressas da propriedade? Minhas mãos tremiam enquanto segurava a cortina de renda, apenas o suficiente para observar sem ser vista. Renato estacionou diante da casa e aguardou o outro veículo parar. Quando a porta do sedã se abriu, não era bem o que eu esperava ver. Uma mulher de aproximadamente 35 anos, cabelos negros presos em um coque severo, terno azul escuro e pasta executiva em mãos. Não tinha a aparência de uma amante, e acredite, nas noites insones dos últimos meses, eu havia imaginado milhares de vezes como seria a outra. Torlear. Monteiro, agradeço sua discrição em vir até aqui, ouvi Renato dizer,
enquanto estendia a mão para a desconhecida. Temos total privacidade para discutir a situação. Senhor Moraes, meus clientes não estão dispostos a esperar mais. Se não resolvermos isso hoje, o processo será protocolado na segunda-feira. A mulher tinha uma postura firme, profissional. Definitivamente não parecia uma questão romântica. Mas então, o que seria tão urgente a ponto de expulsar a própria família da fazenda em um sábado de manhã? Enquanto os dois entravam na casa, desci rapidamente pela escada dos fundos, aquela que os empregados usavam antigamente. Conhecia cada canto daquele casarão melhor do que Renato imaginava. Anos de curiosidade e tédio nas tardes sozinhas me levaram a explorar cada detalhe da construção, inclusive a descobrir uma passagem na biblioteca que levava Ansda a um pequeno escritório, um cômodo que meu marido pensava ser seu segredo particular. Posicionei-me no corredor adjacente à biblioteca, onde poderia ouvir a conversa sem ser notada. As vozes ficavam mais altas à medida que se aproximavam. Os documentos estão todos aqui, doutora. Cláudia, ouvi Renato dizer, enquanto um som de papéis sendo manuseados chegava aos meus ouvidos. Se seus clientes prosseguirem com esse processo, estou acabado. Foi nesse momento que notei uma presença silenciosa ao meu lado. Quase deixei escapar um grito, mas uma mão enrugada cobriu minha boca gentilmente. Era seu Jerônimo, o caseiro de 70 anos que trabalhava na fazenda desde antes de eu me casar com Renato. Seus olhos comunicavam urgência, enquanto sinalizava para que eu permanecesse em silêncio absoluto. A senhora não deveria estar aqui, sussurrou tão baixo que mal pude ouvir. É perigoso, mas algo no olhar daquele senhor de cabelos brancos me dizia que ele sabia muito mais do que demonstrava durante todos esses anos. Com um gesto discreto, indicou que me aproximasse de uma pequena fresta na parede, de onde poderia observar o que acontecia no escritório secreto. O que vi nos próximos minutos mudaria completamente minha percepção sobre o homem com quem compartilhei minha vida por 15 anos, sobre a verdadeira origem da nossa fortuna e sobre as pessoas que me cercavam. A verdade estava prestes a vir à tona, e nada seria como antes. Me acompanhe nessa jornada que transformou minha vida. De onde você está assistindo este vídeo? Deixe nos comentários sua cidade. Quero conhecer cada pessoa que está comigo nesse canal. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal Vingança do Dia, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho. Prometo que o que vem pela frente vai surpreender você de maneiras que nem imagina. Permanecer na fazenda foi a decisão mais difícil e ao mesmo tempo mais acertada que já tomei na vida. Enquanto seu Jerônimo indicava com gestos contidos que eu deveria observar pelo pequeno vão na parede, tentei controlar minha respiração. O ar parecia pesado, carregado de segredos que estavam prestes a vir à tona. Era como se toda a minha existência tivesse sido construída sobre areia movediça, e agora eu começava a afundar. A ligação de Renato ainda ecoava em minha mente. Havia algo no tom dele, uma urgência que não combinava com reuniões de negócios de última hora. Em 15 anos de casamento, aprendi a decifrar as nuances da voz do meu marido. O timbre levemente mais agudo, a respiração entrecortada, eram sinais de nervosismo que ele tentava esconder, mas que para mim eram tão claros quanto o céu azul daquela manhã de sábado. Arrume suas coisas e saia daí agora. A ordem ainda reverberava em meus pensamentos, enquanto eu tentava processar o que via pelo pequeno vão na parede. Renato havia espalhado vários documentos sobre a mesa de mogno do escritório secreto. A mulher de terno, que agora eu sabia se chamar Cláudia Monteiro, examinava cada papel com um olhar clínico. Senhor Moraes, estes registros de transferência são inconsistentes com a declaração que apresentou aos investidores, disse ela, colocando uma pasta sobre a mesa. E a escritura desta propriedade tem irregularidades que não podem mais ser ignoradas. Escritura? Irregularidades? Meu estômago deu um nó. A fazenda Recanto das Araras era o lugar onde planejávamos criar nossos filhos, onde passávamos nossos melhores momentos longe da agitação da cidade. Era nossa herança familiar, ou pelo menos era isso que Renato sempre me fizera acreditar. Doutora Monteiro, foram apenas alguns ajustes necessários. Os investidores sabiam dos riscos, respondeu Renato.
passando nervosamente a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Era um gesto que ele fazia apenas quando estava encurralado. Eu o havia visto assim poucas vezes em nossa vida juntos. Ajustes? O senhor chama de ajustes o desvio de quase 12 milhões de reais. A falsificação de documentos de propriedade rural? A voz da investigadora era afiada como navalha. Meus clientes têm provas suficientes para um processo criminal, senhor Moraes. Senti o sangue fugir do meu rosto. 12 milhões? Falsificação? Processo criminal? Cada palavra era como um golpe que me atingia diretamente no peito. O império que Renato havia construído, a vida confortável que levávamos, nosso prestígio na sociedade de Brotas e Ribeirão Preto, tudo baseado em crimes. Olhei para seu Jerônimo, buscando algum sinal de que aquilo era um terrível engano. Seus olhos sábios, emoldurados por rugas profundas de quem passou a vida trabalhando sob o sol, transmitiam uma mensagem clara. Não é a primeira vez que testemunho isso. Enquanto tentava organizar meus pensamentos, lembrei-me da última discussão que tive com Renato 3 semanas antes. Ele havia chegado tarde em casa, cheirando a uísque caro e com olheiras profundas. Quando perguntei sobre seu dia, ele desconversou de forma ríspida. Na manhã seguinte, encontrei recibos de uma transferência bancária para as Ilhas Cayman no bolso do seu paletó. Quando o confrontei, ele alegou que eram investimentos legítimos para expandir os negócios. Querida, você não entende nada de finanças internacionais, ele disse com aquele sorriso condescendente que tanto me irritava. Deixe os negócios comigo e preocupe-se com as crianças e a casa. Aquelas palavras me feriram mais do que admiti na época. Depois de anos lecionando literatura na universidade, havia abandonado minha carreira para me dedicar à família quando Joaquim nasceu. Renato sempre fazia questão de me lembrar que seu sucesso nos negócios era o que sustentava nosso estilo de vida. Com o tempo, passei a duvidar da minha própria capacidade de compreender o mundo além das paredes da nossa casa. Mas agora, escondida naquele corredor estreito, percebia que minha intuição sempre esteve certa. As viagens repentinas, as ligações atendidas no banheiro com a porta trancada, a insistência em manter contas bancárias separadas, não eram apenas manias de um homem de negócios ocupado. Senhor Moraes, tenho aqui os extratos das contas offshore vinculadas ao seu nome, continuou Cláudia, sacando mais documentos da pasta. E também os registros de compra desta fazenda, que contradizem completamente a versão apresentada ao banco que financiou parte da aquisição. Renato levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira de couro para trás. Seu rosto estava vermelho, uma veia pulsava em sua testa, sinal de que estava prestes a perder o controle. Eu o conhecia bem demais. Isso não prova nada. Tenho documentos que justificam cada centavo. E quanto à fazenda, ela pertence à minha família há gerações. Mais uma mentira. A fazenda havia sido comprada há apenas 8 anos, pouco depois do nascimento de Mariana. Renato me dissera que era uma oportunidade única, que o antigo proprietário precisava vender com urgência. Na época, fiquei impressionada com sua habilidade para negócios. Agora, começava daí a entender que tipo de negociação realmente acontecera. Cláudia Monteiro não se intimidou com o acesso de raiva. Manteve a postura ereta, o olhar fixo em Renato. Senhor Moraes, esta propriedade foi adquirida com recursos desviados do fundo de investimentos que o senhor administrava. O verdadeiro proprietário anterior, senhor Augusto Mendes, jamais recebeu o valor integral combinado. E tenho aqui a prova de que o senhor adulterou a escritura para inflar o valor do imóvel e justificar o uso de mais recursos do fundo. Senti meu corpo enrijecer. Augusto Mendes era o simpático senhor que encontrávamos ocasionalmente na missa de domingo, na pequena igreja de São Benedito. Sempre nos cumprimentava cordialmente, mas havia algo em seu olhar quando se dirigia a Renato. Um misto de ressentimento e resignação que nunca compreendi até agora. O que a senhora quer, afinal? Dinheiro? É isso? Quantos seus clientes estão pedindo para encerrar essa história? A voz de Renato soava agora desesperada, quase suplicante. Cláudia fechou sua pasta com um movimento preciso. Não se trata apenas de dinheiro, senhor Moraes. Meus clientes querem justiça. O grupo de investidores que o senhor lesou inclui pessoas que perderam suas economias de uma vida inteira.
o fundo de pensão de professores que confiaram no seu suposto histórico de sucesso. Famílias que agora enfrentam dificuldades financeiras por causa das suas fraudes. Fundo de pensão de professores. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Meus antigos colegas da universidade, pessoas que respeitava e admirava, haviam sido vítimas do meu próprio marido. Era como se cada nova revelação me afastasse ainda mais da vida que acreditava ter. Tenho uma proposta, disse Renato, recuperando parte de sua compostura. Posso transferir esta fazenda para seus clientes como parte de um acordo. Ela vale muito mais do que o valor que estão reclamando. Uma risada seca escapou dos lábios da investigadora. Esta fazenda não é sua para negociar, Sr. Moraes. Uma vez que comprovamos a origem ilícita dos recursos usados na compra, ela será bloqueada judicialmente. E há mais. Temos informações de que o senhor tem planos de deixar o país nos próximos dias. Seu passaporte já foi comunicado à Polícia Federal. Foi então que percebi por que Renato estava tão desesperado para que eu e as crianças saíssemos da fazenda. Não era apenas para esconder sua reunião com a investigadora. Ele planejava fugir e queria nos levar junto. Ou pior, talvez planejasse fugir sozinho, abandonando-nos para enfrentar as consequências. Sentindo minhas pernas fraquejarem, apoiei-me na parede. Seu Jerônimo me amparou silenciosamente, sua presença tranquila me dando forças para continuar ouvindo. Como vocês descobriram tudo isso? Perguntou Renato, sua voz reduzida a um sussurro derrotado. Temos nossas fontes, Sr. Moraes. E devo dizer que são bastante confiáveis. Nesse momento, seu Jerônimo apertou levemente meu braço e indicou que deveríamos nos afastar. Com passos silenciosos, seguimos pelo corredor até alcançarmos uma pequena sala de costura que raramente era usada. O caseiro fechou a porta com cuidado e, pela primeira vez desde que o conheci, vi sua postura mudar completamente. A curvatura nas costas desapareceu. O olhar submisso deu lugar a uma expressão de determinação. Dona Isabela, a senhora não deveria estar aqui, mas talvez seja melhor assim, disse ele, a voz já não tão frágil quanto costumava aparentar. Há muito que precisa saber. Com um movimento discreto, retirou do bolso interno da camisa gasta de flanela um pequeno objeto metálico. Quando o abriu, meu coração quase parou. Era um distintivo da Polícia Federal. Meu nome verdadeiro é Jerônimo Vasconcelos. Sou agente federal infiltrado há 4 anos nesta fazenda, investigando seu marido e uma rede de lavagem de dinheiro que opera em 3 estados. O choque me deixou momentaneamente sem palavras. O velho caseiro, que cuidava da horta e dos animais, que contava histórias para as crianças nas noites de verão, era na verdade um policial disfarçado. Por que está me contando isso agora? Consegui finalmente perguntar, minha voz tremendo, porque a operação está chegando ao fim e a senhora e seus filhos não podem estar aqui quando acontecer. Seu marido não é apenas um fraudador, Dona Isabela. Ele está envolvido com pessoas perigosas. E o pior, descobrimos que ele planejava fugir do país, levando apenas as crianças, deixando a senhora para trás para assumir parte da culpa. Aquelas palavras foram como lâminas afiadas cortando o último fio que ainda me ligava emocionalmente a Renato. Uma coisa era descobrir que ele era um criminoso. Outra, completamente diferente, era saber que planejava usar nossos filhos como escudo e me abandonar para enfrentar as consequências de seus atos. Como posso proteger meus filhos? Perguntei, encontrando uma força que não sabia possuir. A operação está marcada para acontecer em algumas horas. Temos agentes posicionados em toda a propriedade, apenas aguardando o meu sinal. A senhora precisa pegar as crianças e ir para a cidade, para a casa de alguém de confiança. Uma irmã, talvez? Júlia. Minha irmã advogada que nunca havia gostado de Renato. Tem algo errado com ele, Bela. Não confio naquele sorriso, ela sempre dizia. Mais uma vez, ignorei meus instintos e defendi meu marido. Quanto tempo perdido, quanta cegueira voluntária. Sim, posso ficar com minha irmã em Ribeirão Preto. Ótimo. Vá buscar as crianças no pomar agora mesmo. Leve apenas o essencial, nada que desperte suspeitas. Diga ao seu marido que decidiu respeitar seu pedido e está indo embora. Assim que estiver segura na cidade, me envie uma mensagem para este número. Ele me entregou um pequeno papel com um telefone anotado.
Não conte nada às crianças por enquanto. Quando tudo terminar, ajudaremos a senhora a explicar a situação de forma adequada. Assenti, sentindo uma determinação crescer dentro de mim. Por 15 anos fui a esposa perfeita, a mãe dedicada, a mulher que abriu mão de sua carreira e individualidade para sustentar o ego de um homem que não merecia nem um segundo do meu amor. Agora, era o momento de retomar as rédeas da minha vida. E se ele tentar impedir que eu saia com as crianças? Perguntei, pensando em todas as possibilidades. Seu Jerônimo, ou agente Vasconcelos, olhou-me com seriedade. Ele não vai. Está ocupado demais tentando salvar a própria pele. Mas se tentar, temos agentes por toda a propriedade que intervirão imediatamente. Assenti novamente e me preparei para sair. Mas antes que alcançasse a porta, o agente disfarçado tocou meu ombro. Dona Isabela, há algo mais que precisa saber. A investigadora que está com seu marido não é quem ele pensa. Cláudia Monteiro é também uma agente federal. Esta reunião foi arquitetada para mantê-lo ocupado, enquanto posicionamos nossas equipes. Olhei para aquele homem que por anos fingiu ser apenas um simples caseiro, mas que agora revelava-se como parte de uma operação policial sofisticada. Quantas outras mentiras ainda descobriria naquele dia? Com o coração acelerado, saí da sala de costura e segui em direção ao pomar, onde Antônia entretinha as crianças. No caminho, cruzei com Paulo Vasconcelos, o veterinário que cuidava dos nossos cavalos. Ele me cumprimentou com um aceno discreto e só então percebi a semelhança física com seu Jerônimo. Seriam parentes? Ou talvez mais um agente disfarçado? Quantas pessoas ao meu redor estavam envolvidas nesta operação sem que eu soubesse? Ao avistar Joaquim e Mariana coletando laranjas com a ajuda de Antônia, senti meus olhos marejarem. Como explicaria a eles que nossa vida estava prestes a desmoronar? Como protegeria suas mentes infantis da dura verdade sobre o pai que tanto admiravam? Mamãe, olha quantas laranjas encontramos! Gritou Mariana ao me ver, correndo em minha direção com uma pequena cesta transbordando de frutas. Forcei um sorriso, engolindo o nó que se formava em minha garganta. Estão lindas, meu amor, mas precisamos ir embora agora. Mas já? E o passeio a cavalo? Questionou Joaquim, sua expressão mudando de alegria para decepção. Teremos que deixar para outro dia, querido. Papai ligou e precisamos voltar para a cidade urgente. Antônia me olhou com preocupação, percebendo que algo estava errado. Com um gesto discreto, indiquei que conversaríamos depois. Ela assentiu, compreendendo meu sinal silencioso, como só acontece entre mulheres que compartilham anos de convivência. Crianças, vamos guardar estas laranjas para levar para casa? Podem ajudar Antônia a colocá-las numa sacola, enquanto mamãe pega nossas coisas no casarão? Enquanto caminhava de volta à sede da fazenda, com as crianças e Antônia alguns passos atrás, tentei organizar meus pensamentos. Em questão de horas, minha vida havia se transformado num pesadelo. O homem que acreditei amar era um criminoso prestes a me abandonar. Nossa casa, nossos bens, tudo poderia ser fruto de atividades ilícitas. Mas em meio ao caos, uma certeza começava a se formar. Eu era mais forte do que Renato jamais imaginou. E usaria cada grama dessa força para proteger meus filhos e reconstruir nossa vida, mesmo que tivesse que começar do zero. Ao aproximar-me do casarão, notei que a caminhonete de Renato e o sedã azul de Cláudia Monteiro ainda estavam estacionados na entrada. Teria que ser rápida e discreta ao pegar nossas coisas. Ou talvez fosse hora de confrontá-lo diretamente, com o apoio silencioso dos agentes federais espalhados pela propriedade. A decisão que tomei naquele momento mudaria para sempre o rumo da nossa história familiar. De repente, percebi que não poderia simplesmente fugir. Aquela propriedade, mesmo com toda a sujeira que agora descobria em suas fundações, ainda guardava fragmentos importantes da minha vida. 15 anos de memórias, de sonhos cultivados, de momentos que ajudaram a moldar quem sou. Eu precisava entender tudo, enfrentar a verdade completa antes de seguir em frente. Antônia, chamei a governanta quando ela se aproximou com as crianças, preciso que leve Joaquim e Mariana para a casa da Dona Teresa. A mãe de Renato, Dona Teresa,
Morava numa pequena casa na vila de São Benedito, a poucos quilômetros da fazenda. Apesar de ser sogra e nora, sempre mantivemos uma relação de respeito mútuo e, em muitos momentos, de verdadeira amizade. Ela havia tentado me alertar sobre o filho de forma sutil diversas vezes, mas eu, cegamente apaixonada, interpretava seus avisos como implicância de mãe superprotetora. "A senhora tem certeza?" perguntou Antônia, os olhos cheios de preocupação. "O patrão não vai gostar de saber que as crianças estão com a avó." "Tenho. E não me importo com o que Renato vai pensar. Diga a dona Teresa que passarei para buscá-los mais tarde e que não comente com ninguém, especialmente com o filho, que eles estão lá." Antônia assentiu, compreendendo a gravidade da situação sem que eu precisasse entrar em detalhes. Anos de convivência diária criaram entre nós uma comunicação que ia além das palavras. "Mamãe, não quero ir para a casa da vovó agora", protestou Joaquim, cruzando os braços com a teimosia que herdara do pai. "Você prometeu que iríamos andar a cavalo hoje." Agachei-me para ficar na altura dos meus filhos, segurando suas mãozinhas nas minhas. Como explicar a duas crianças que nosso mundo estava desmoronando sem traumatizá-las? "Joaquim, Mariana, mamãe precisa resolver algo muito importante com o papai. Algo que não pode esperar. Prometo que compensarei vocês depois, mas agora preciso que sejam meus pequenos guerreiros e vão com a Antônia, sem reclamar." "É algo ruim, mamãe?" perguntou Mariana, seus olhinhos de 7 anos demonstrando uma percepção que ia além da sua idade. Engoli em seco, buscando as palavras certas. "É algo complicado, meu amor, mas vocês não precisam se preocupar. Mamãe vai resolver tudo." Após beijar suas testas e vê-los partir com Antônia no carro dela, respirei fundo e voltei minha atenção para o casarão colonial. A caminhonete de Renato e o sedã azul continuavam estacionados na entrada principal. Eu tinha 2 opções. Poderia entrar pela porta da frente e confrontá-lo diretamente, ou usar meu conhecimento da propriedade para observá-lo um pouco mais e reunir mais informações. Optei pela segunda alternativa. Seguindo pelo jardim lateral, cheguei até a entrada dos fundos, usada geralmente pelos funcionários. A cozinha estava vazia naquela hora. Era sábado, e a equipe de empregados se resumia a Antônia e seu Jerônimo nos finais de semana. Atravessei silenciosamente o ambiente, passando pela despensa, até alcançar o corredor que levava à biblioteca. O casarão tinha mais de 70 anos e guardava segredos em sua arquitetura. Uma das peculiaridades que descobri nos meus anos de tédio, como esposa de um homem sempre ausente, era um sistema de dutos de ventilação antigo, que permitia escutar conversas de um cômodo ao outro. Posicionei-me estrategicamente próxima a um desses dutos, de onde poderia ouvir o que se passava no escritório escondido sem ser notada. "Tenho família, doutora Monteiro. 2 crianças pequenas." A voz de Renato soava desesperada. "Certamente podemos chegar a um acordo que não destrua completamente o futuro deles." "Senhor Moraes, o senhor deveria ter pensado nisso antes de desviar o dinheiro do fundo de pensão?" respondeu Cláudia com frieza. Aqueles professores também tinham famílias, planos para o futuro, sonhos que foram destroçados pela sua ganância. Meu coração apertou. Professores, meus ex-colegas, pessoas que dedicaram a vida à educação apenas para serem roubadas pelo meu marido. "Posso restituir o valor. Tenho recursos guardados", insistiu Renato. Uma risada seca escapou dos lábios da investigadora. "Em contas offshore nas Ilhas Cayman e em Liechtenstein. Já bloqueamos esses valores, senhor Moraes. E sabemos que são apenas uma fração do que foi desviado." Prendi a respiração. Aquela mulher parecia ter acesso a informações detalhadas sobre as atividades de Renato. Seu Jerônimo, ou melhor, agente Vasconcelos, havia mencionado uma operação policial complexa, mas só agora eu começava a compreender a dimensão da investigação. Como vocês descobriram sobre essas contas?" gaguejou Renato, visivelmente abalado. "Digamos que temos colaboradores em posições estratégicas, pessoas que o senhor jamais suspeitaria." Foi nesse momento que ouvi passos no corredor. Meu corpo gelou. Rapidamente, escondi-me atrás de uma tapeçaria antiga que decorava essa parede. Pelos vãos do tecido poído pelo tempo, vi Paulo Vasconcelos, o veterinário, caminhando com desenvoltura pelo casarão.
como se conhecesse cada centímetro da construção. Ele parou diante da porta da biblioteca, bateu 3 vezes em um padrão específico e entrou sem aguardar resposta. Aquilo era estranho. Paulo nunca entraria no escritório de Renato sem ser anunciado. Meu marido era obsessivo com sua privacidade, especialmente naquele ambiente. Retornei ao duto de ventilação, agora ainda mais intrigada. Doutor Vasconcelos, obrigada por se juntar a nós, ouvi Cláudia dizer, confirmando minhas suspeitas de que o veterinário estava envolvido na operação. Temos movimento nas coordenadas leste. Um veículo não identificado acaba de entrar na propriedade pelo acesso secundário, informou Paulo, sem qualquer traço da informalidade com que costumava nos tratar. O que está acontecendo aqui? A voz de Renato soava confusa e aterrorizada. Quem é você realmente, Vasconcelos? Pago seu salário há anos para cuidar dos meus cavalos. Paulo Vasconcelos, agente da Polícia Federal. E esse salário que o senhor menciona foi parte do financiamento da operação que vai desmembrar sua rede de lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Senti minhas pernas fraquejarem. Paulo, o simpático veterinário que vinha à fazenda 2 vezes por semana, que ensinara Joaquim a montar, que sempre trazia doces para Mariana. Era mais um agente infiltrado. Quantas outras pessoas ao meu redor faziam parte dessa rede de vigilância? Isso é um absurdo, um abuso de autoridade. Renato gritava agora, a compostura completamente perdida. Quero meu advogado imediatamente. O senhor terá direito a um advogado quando formalizarmos sua prisão, respondeu Cláudia com tranquilidade. Até lá, sugiro que coopere. Temos provas suficientes para mantê-lo preso preventivamente por um bom tempo. Prisão. Aquela palavra caiu sobre mim como uma avalanche. Meu marido, o pai dos meus filhos, iria para a cadeia. Nossa vida, construída sobre mentiras e crimes, estava ruindo em questão de horas. O que seria de nós agora? Mas antes que pudesse processar essas questões, um novo barulho me distraiu. O som de motores potentes invadiu a propriedade. Corri até a janela mais próxima e observei, horrorizada, 3 SUVs pretas entrando pelo portão principal da fazenda. Homens de terno saíam dos veículos, alguns empunhando o que pareciam ser mandados judiciais, outros portando distintivos. A operação policial havia começado. Nesse momento, ouvi um estrondo vindo do escritório escondido. Voltei correndo para o duto de ventilação, a tempo de escutar uma confusão de vozes. Ele está tentando fugir pela passagem secreta, gritou Paulo. Bloqueiem todas as saídas, ordenou Cláudia. Não deixem que ele alcance o heliporto. Heliporto? Que heliporto? Não havia nenhum heliporto na fazenda Recanto das Araras. Ou pelo menos eu achava que não havia. Quantos outros segredos Renato escondera de mim durante nosso casamento? Sem pensar 2 vezes, corri em direção ao escritório. Não me importava mais em ser descoberta. Precisava ver com meus próprios olhos, confrontar o homem que destruíra nossa família com suas mentiras. Ao entrar na biblioteca, encontrei a estante de livros que normalmente ocultava a entrada para o escritório secreto completamente afastada. O escritório estava vazio, mas uma nova passagem havia sido aberta em uma das paredes. Um pequeno túnel que eu jamais soubera existir. Sem hesitar, entrei pelo túnel, seguindo o som de passos apressados e vozes alteradas. O corredor estreito e mal iluminado parecia se estender por dezenas de metros, descendo levemente, até desembocar em um ambiente amplo e iluminado que me deixou sem fôlego. Era um hangar subterrâneo, um espaço enorme escavado sob a propriedade, com equipamentos sofisticados, caixas empilhadas com inscrições em outros idiomas e, no centro, um helicóptero pequeno e elegante, pronto para decolar. Renato estava a poucos metros da aeronave, correndo desesperadamente, enquanto Paulo e outros 2 homens que eu nunca vira antes o perseguiam. "Pare agora, Moraes!" gritou um dos homens. "Temos a área cercada!" Renato ignorou o aviso e continuou correndo. Foi quando notou minha presença na entrada do túnel. Nossos olhares se cruzaram por um breve momento, o suficiente para que eu visse, além do desespero, um lampejo de raiva em seus olhos. Raiva de mim, como se eu fosse culpada por seu império criminoso estar desmoronando. "Isabela,
O que está fazendo aqui? Você deveria ter saído com as crianças. Aquela frase, mais do que qualquer outra coisa, confirmou minhas piores suspeitas. Ele realmente pretendia nos abandonar. Ou pior, usar-nos como escudo para sua fuga. Para você fugir sozinho, Renato? Ou estava planejando levar apenas as crianças e me deixar para trás? Minha pergunta o atingiu como um golpe físico. Ele parou por um instante, tempo suficiente para que Paulo o alcançasse e o imobilizasse com uma técnica policial precisa. Renato Moraes, você está preso pelos crimes de estelionato, apropriação indébita, formação de quadrilha, evasão de divisas e falsificação de documentos, anunciou Paulo, enquanto algemava meu marido. Observei a cena como se estivesse em um filme, distante da minha própria realidade. O homem com quem eu compartilhara minha cama por 15 anos, o pai dos meus filhos, agora era conduzido como um criminoso comum diante dos meus olhos. Senhora Moraes, não deveria estar aqui, disse Cláudia, aproximando-se de mim com expressão séria. Esta operação ainda está em andamento e pode ser perigosa. Preciso entender o que está acontecendo, respondi, sem desviar o olhar de Renato, que agora era escoltado para fora do hangar. Preciso saber a verdade completa. Cláudia hesitou por um momento, depois assentiu. Compreendo. Mas precisamos sair deste local primeiro. Ainda não verificamos todo o perímetro. E seus filhos precisam da senhora neste momento. A menção às crianças me trouxe de volta à realidade imediata. Joaquim e Mariana. O que diria a eles? Como explicaria que o pai deles era um criminoso que acabara de ser preso? Seguindo Cláudia, deixamos o hangar subterrâneo por uma saída diferente do túnel por onde eu entrara. Um elevador camuflado nos levou diretamente para o que parecia ser uma casa de máquinas próxima ao estábulo. Outra estrutura cuja existência eu desconhecia completamente. Ao sair para a luz do dia, a visão da fazenda transformada em cenário de operação policial era surreal. Viaturas estacionadas por todo lado, agentes vasculhando cada canto da propriedade, funcionários sendo interrogados. Nossa vida privada agora exposta, dissecada por estranhos. Precisamos levá-la para um local seguro, senhora, disse um agente que se aproximou. Ainda estamos verificando se há outros envolvidos que possam representar algum risco. Outros envolvidos? Acha que existem mais pessoas na organização criminosa do meu marido? O agente trocou olhares com Cláudia antes de responder. Acreditamos que seu marido era apenas um intermediário, senhora. Alguém muito mais poderoso está por trás dessas operações. Aquela revelação me atingiu como um raio. Renato, com toda sua arrogância e prepotência, era apenas um peão em um jogo maior. Por alguma razão, aquilo fez com que eu me sentisse ainda mais tola por não ter percebido nada durante todos esses anos. Dona Isabela! A voz familiar me fez virar. Seu Jerônimo, ou melhor, agente Vasconcelos, aproximava-se com expressão preocupada. As crianças estão seguras? Perguntou ele. Sim, mandei-as para a casa da mãe de Renato com Antônia. Ele franziu o senho. Não era esse o plano? Deveriam ter ido para a cidade, para longe daqui. Por quê? Dona Teresa não está envolvida nisso, está? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta verbal. Senti meu sangue gelar. Agente Rodrigues, equipe 3 para a Vila de São Benedito imediatamente, ordenou Jerônimo pelo rádio. Localização exata. Residência de Teresa Moraes. Possível situação com reféns. Crianças no local. Reféns? Crianças? As palavras ecoavam em minha mente, enquanto o pânico tomava conta de mim. Meus filhos estão em perigo? Perguntei, agarrando o braço de Jerônimo com força. É apenas precaução, dona Isabela. Não temos certeza sobre o envolvimento da senhora Teresa, mas diversos indícios apontam que ela pode ter conhecimento das atividades do filho. Em alguns casos, até mesmo participação ativa. Minha sogra, a gentil senhora de 68 anos que tricotava casaquinhos para crianças carentes e organizava bingos beneficentes na igreja local. Como poderia estar envolvida em uma rede criminosa? Preciso ir até lá, agora! Exigi, já me dirigindo a um dos carros estacionados. Impossível, senhora! Interveio Cláudia, segurando meu braço. Deixe que nossos agentes especializados lidem com isso. Se realmente houver uma situação de risco, sua presença só complicaria as coisas. Mas eu não conseguia pensar racionalmente. Meus filhos, meus pequenos,
nas mãos de alguém que talvez fosse tão criminosa quanto Renato. A simples ideia era insuportável. São meus filhos, gritei, as lágrimas finalmente rompendo a barreira de autocontrole que eu mantivera até então. Preciso estar com eles. Foi quando Paulo se aproximou, ainda ofegante após a perseguição a Renato. Isabela, sei que está desesperada, mas confia em nós. Temos agentes posicionados em toda a região há semanas. Seus filhos serão protegidos a qualquer custo. Algo no olhar de Paulo me acalmou momentaneamente. Havia uma firmeza, uma segurança que me fez recuar um passo e respirar fundo. Quanto tempo? Perguntei, tentando controlar o tremor na voz. 10 minutos até nossos agentes chegarem à casa de Dona Teresa. Mais 5 para avaliarem a situação e agirem se necessário. Assenti, sentindo-me impotente como nunca antes. Em apenas algumas horas, todo o controle que pensei ter sobre minha vida havia se desintegrado. Meu casamento, nossa segurança financeira, até mesmo a integridade física dos meus filhos, tudo estava em mãos alheias agora. Venha, vamos para o posto de comando, sugeriu Cláudia, guiando-me gentilmente para uma das viaturas. Poderemos acompanhar a operação em tempo real de lá. Enquanto caminhávamos, observei a fazenda Recanto das Araras com novos olhos. Os jardins meticulosamente cuidados, o casarão imponente, os estábulos modernos, tudo construído com dinheiro sujo, fruto do sofrimento de pessoas inocentes. Como pude viver neste lugar por tanto tempo, sem perceber sua verdadeira natureza? No trajeto até o posto de comando, instalado em uma van equipada com tecnologia de ponta, Cláudia me explicou mais detalhes sobre a investigação. Estamos monitorando seu marido há quase 2 anos, senhora Moraes. A operação começou após denúncias de irregularidades no fundo de investimentos que ele administrava. Mas logo descobrimos conexões com uma rede muito maior de lavagem de dinheiro que opera em todo o país. E eu nunca notei nada, murmurei, mais para mim mesma do que para ela. Cláudia me fitou com um olhar surpreendentemente compassivo. Senhora, criminosos de colarinho branco são mestres em manter aparências, principalmente para suas famílias. Não se culpe por isso. Mas como não me culpar? 15 anos vivendo uma mentira. 15 anos compartilhando a cama com um homem capaz de roubar as economias de trabalhadores honestos, de falsificar documentos, de planejar abandonar a própria esposa para escapar da justiça. Quando chegamos à van, fui recebida por mais agentes que monitoravam diversas telas de computador e comunicavam-se via rádio. Uma das telas mostrava um mapa da região, com pontos vermelhos que imaginei serem as posições dos agentes. Equipe 3 chegando ao objetivo, anunciou um dos operadores. Entrada em 1 minuto. Prendi a respiração, meus olhos fixos na tela que agora mostrava imagens ao vivo, transmitidas de câmeras corporais dos agentes. Reconheci imediatamente a fachada simples da casa de Dona Teresa, na Vila de São Benedito. Os segundos que se seguiram pareceram uma eternidade, enquanto eu observava, impotente, a aproximação dos agentes à casa onde meus filhos estavam. Quando finalmente invadiram a residência, chamando por Teresa Moraes, senti meu coração parar. A cena que se desenrolou nas telas me deixou sem palavras. Através das imagens transmitidas pelas câmeras corporais dos agentes, vi algo que jamais esquecerei. A sala modesta da casa de Dona Teresa estava vazia. Não havia sinal de luta ou qualquer indício de perigo. Os agentes avançaram pelo corredor, verificando cada cômodo com precisão militar. A tensão era palpável, mesmo através das telas frias dos monitores. Sala limpa, cozinha limpa, reportavam os agentes enquanto avançavam. Meu coração acelerou quando eles se aproximaram dos quartos. Foi quando ouvi uma voz familiar. Que barulho é esse, vovó? Era Joaquim. Meu filho estava vivo, aparentemente bem. A câmera do agente que liderava a equipe captou então a cena que mudaria completamente minha compreensão sobre minha sogra. Dona Teresa estava sentada em uma poltrona antiga no quarto dos fundos, com Mariana no colo. Joaquim estava ao seu lado, ambos montando um quebra-cabeça sobre uma mesinha de madeira. Antônia, nossa governanta, estava de pé perto da janela, pálida como cera ao ver os policiais armados. "Polícia Federal, todos parados!" anunciou o agente.
Esperava ver minha sogra em pânico, ou talvez revelando alguma face criminosa oculta. Em vez disso, ela simplesmente suspirou como se estivesse aliviada. Finalmente, disse ela, acariciando os cabelos de Mariana. Demorou mais do que eu esperava. Meus filhos, assustados com a presença dos policiais, correram para os braços de Antônia. Senhora Teresa Moraes? Perguntou o agente sem baixar a arma. Sim, e imagino que estejam aqui por causa do meu filho Renato. Ela respondeu com uma calma desconcertante. Já estava na hora da justiça alcançá-lo. Virei-me para Cláudia, confusa. O que está acontecendo? Ela sabia da operação? A investigadora fez sinal para que eu continuasse observando as telas. Um dos agentes se aproximou de Dona Teresa, recolhendo um envelope que ela estendia. O que é isso? Perguntou ele. Documentos que venho coletando nos últimos 5 anos. Extratos bancários, registros de transferências, cópias de escrituras falsificadas, tudo que consegui reunir sobre as atividades criminosas do meu filho. O choque me deixou sem palavras. Dona Teresa, a mãe de Renato, havia reunido provas contra o próprio filho? Por quê? A senhora sempre... Começou o agente claramente surpreso. Não, cortou Teresa. Não sempre. Por muito tempo fui tão cega quanto minha nora. Talvez ainda mais. Uma mãe nunca quer acreditar no pior sobre seu filho. Seus olhos encontraram a câmera, como se soubesse que eu estaria assistindo. Mas há 5 anos, descobri que Renato havia desviado o dinheiro que meu falecido marido deixou para instituições de caridade. Dinheiro destinado a crianças com câncer, idosos desamparados, pessoas que realmente precisavam. Foi quando percebi que meu filho havia se tornado um monstro. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto enquanto eu absorvia aquelas revelações. Dona Teresa, que eu sempre considerei uma senhora tradicional e um tanto submissa, tinha na verdade mais coragem do que eu jamais imaginara. Isabela não sabe de nada, continuou ela. Proteja-a e as crianças. Eles são as verdadeiras vítimas nessa história. Vamos levá-la para um local seguro, senhora, disse o agente guardando o envelope. E precisaremos do seu depoimento formal. Estou à disposição. Venho esperando por este dia há muito tempo. A transmissão continuou, mostrando os agentes organizando a saída deles da casa. Antônia abraçava meus filhos, tentando acalmá-los enquanto explicava que os policiais estavam ali para ajudar. Joaquim, sempre observador, fazia perguntas que ninguém parecia disposto a responder completamente. Onde está a tua mamãe? E o papai? Por que precisamos ir com esses homens? Cada pergunta era como uma facada no meu peito. Como explicar a uma criança de 10 anos que seu pai, seu herói, era um criminoso? Como fazê-lo entender que nossa vida nunca mais seria a mesma? Precisamos ir, disse Cláudia, desligando os monitores. Vamos encontrá-los no ponto de reunião. O trajeto até o local combinado foi feito em silêncio. Minha mente estava um turbilhão de pensamentos e emoções conflitantes. Raiva de Renato por suas mentiras, culpa por não ter percebido nada, admiração inesperada por Dona Teresa e, sobretudo, um medo avassalador do futuro que aguardava a mim e meus filhos. O ponto de reunião era uma delegacia especializada em Ribeirão Preto. Quando chegamos, fui imediatamente conduzida a uma sala reservada onde Joaquim e Mariana me esperavam. Ao me verem, correram para meus braços como se não nos víssemos há meses, não apenas algumas horas. Mamãe, tem policiais por toda parte. E eles não deixam a gente ver o papai, disse Joaquim, seus olhinhos brilhando com uma mistura de confusão e excitação. Mariana apenas se agarrou à minha cintura, silenciosa. Minha pequena sempre foi mais sensível, captando as tensões dos adultos mesmo quando tentávamos escondê-las. Está tudo bem, meus amores. Menti, acariciando seus cabelos. A mamãe está aqui agora. Uma batida suave na porta anunciou a chegada de Cláudia, acompanhada por seu Jerônimo, agora sem o disfarce de caseiro idoso. Sua postura era ereta, o olhar firme, aparentando pelo menos 10 anos a menos do que o personagem que interpretara na Fazenda. Senhora Moraes, se puder nos acompanhar, temos algumas informações que precisa conhecer antes de decidirmos os próximos passos. Olhei para meus filhos, hesitante. Não queria deixá-los novamente, mas precisava entender completamente a situação em que nos encontrávamos. Antônia está na sala ao lado.
explicou Jerônimo, notando minha preocupação. Ela pode ficar com as crianças por mais alguns minutos. Assenti e, após explicar a Joaquim e Mariana que voltaria logo, segui os agentes até uma sala de reuniões no final do corredor. Lá dentro, encontrei não apenas Cláudia e Jerônimo, mas também Paulo Vasconcelos e, para minha surpresa, Dona Teresa. Minha sogra levantou-se quando entrei, seus olhos marejados. Isabela, minha querida, me perdoe. Deveria ter contado a verdade há muito tempo. Antes que pudesse responder, ela me abraçou com força. Foi um gesto tão inesperado que fiquei imóvel por alguns segundos, para então retribuir o abraço, as lágrimas finalmente rompendo a barreira que eu tentava manter. Sente-se, Isabela, pediu Cláudia quando nos separamos. Temos muito a conversar. Ao redor da mesa, os rostos sérios dos agentes me encaravam com uma mistura de compaixão e profissionalismo. Jerônimo foi o primeiro a falar. Senhora Moraes, primeiro quero que saiba que sua situação legal está preservada. Temos evidências suficientes para comprovar que a senhora não tinha conhecimento das atividades criminosas do seu marido. Um suspiro de alívio escapou dos meus lábios. Em meio ao caos, não havia sequer considerado a possibilidade de ser implicada nos crimes de Renato. No entanto, continuou ele, a situação patrimonial é mais complexa. A fazenda, a casa na cidade, os veículos, praticamente todos os bens em nome do seu marido ou do casal foram adquiridos com recursos de origem ilícita. O que isso significa? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Significa que serão bloqueados judicialmente e, muito provavelmente, leiloados para ressarcir parcialmente as vítimas dos esquemas de seu marido. Fechei os olhos por um momento, absorvendo o impacto daquelas palavras. Em questão de horas, eu havia perdido não apenas meu casamento, mas também minha casa, minha segurança financeira, todo o conforto material que conhecia. E as crianças? O que vou dizer a eles? Murmurei, mais para mim mesma que para os presentes. Foi Dona Teresa quem respondeu, segurando minhas mãos entre as suas. A verdade, minha filha. Adaptada à idade deles, mas sempre a verdade. Crianças percebem quando estamos mentindo, e isso só causa mais danos a longo prazo. Olhei para aquela mulher de 68 anos com novos olhos. A fragilidade que eu sempre associara à sua figura idosa havia desaparecido, substituída por uma força interior admirável. Como a senhora descobriu? Perguntei finalmente. Sobre as atividades de Renato. Dona Teresa suspirou, seu olhar perdendo-se nas memórias. Começou com pequenas inconsistências, valores que não batiam nos relatórios da fundação que meu marido deixou. Depois, comentários estranhos de amigos sobre negócios de Renato que eu desconhecia. Mas o momento decisivo foi há 5 anos, quando encontrei documentos no antigo escritório do meu falecido marido. Renato havia forjado a assinatura dele em várias procurações, mesmo após sua morte. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. Confrontei-o, é claro. Ele negou a princípio, depois minimizou, dizendo que eram apenas ajustes contábeis para reduzir impostos. Fingi acreditar, mas comecei a investigar por conta própria. Foi quando descobri a verdadeira extensão de seus crimes. E a senhora nunca considerou denunciá-lo diretamente? Perguntei. Um sorriso triste desenhou-se em seus lábios enrugados. Considerei sim, muitas vezes, mas então percebi que poderia ser mais útil coletando evidências em silêncio. Além disso, ela hesitou. Além disso, tinha medo do que ele poderia fazer se sentisse acuado. Renato sempre teve um lado cruel que poucos conheciam. Aquela revelação me atingiu como um soco. Eu realmente conhecia tão pouco o homem com quem me casara? As memórias de pequenos episódios de nossa vida conjugal começaram a se reorganizar em minha mente, ganhando novos significados. Os acessos de raiva quando contrariado, a frieza ao lidar com funcionários que cometiam erros, o prazer quase sádico que demonstrava ao relatar a falência de concorrentes. Foi quando contatamos a senhora Teresa, interveio Cláudia. Ou melhor, quando ela nos contatou. Há aproximadamente 2 anos, ela procurou a Polícia Federal com um dossiê inicial sobre as atividades do filho. 2 anos? Repeti incrédula. A operação já estava em andamento há tanto tempo? Investigações de crimes financeiros são complexas e demoradas, explicou Paulo. Precisávamos não apenas prender seu marido,
mas desmantelar toda a rede criminosa da qual ele fazia parte. Mas por que a farsa no escritório hoje? Questionei. As peças do quebra-cabeça ainda não se encaixando completamente. Se já tinham provas suficientes, por que montar aquela cena com a falsa investigadora? Porque precisávamos que ele revelasse a localização de certas evidências, respondeu Jerônimo. Particularmente o hangar subterrâneo. Suspeitávamos de sua existência, mas não sabíamos exatamente onde ficava na propriedade. E eu nunca soube de nada, murmurei, a voz embargada pela vergonha e pela raiva de mim mesma. 15 anos vivendo uma mentira. Dona Teresa apertou minha mão com força surpreendente para alguém de sua idade. Não se culpe, Isabela. Renato era mestre em manipulação. Ele construiu uma fachada perfeita para você e o mundo. Até mesmo eu, sua própria mãe, demorei décadas para enxergar sua verdadeira natureza. Assente, tentando absorver aquele consolo, mas a sensação de ter sido enganada por tanto tempo ainda me corroía por dentro. O que acontece agora? Perguntei finalmente, voltando minha atenção para Cláudia. O que será de mim e das crianças? No curto prazo, oferecemos proteção e acomodação segura para vocês, respondeu ela. Há um programa específico para familiares de investigados que cooperam com a justiça. A senhora Teresa já está incluída nesse programa há mais de um ano. Olhei surpresa para minha sogra. Então aquelas viagens frequentes para visitar sua irmã em Belo Horizonte eram encontros com agentes federais, sim, completou ela com um pequeno sorriso. Minha irmã faleceu há 6 anos. Mais uma mentira que eu havia aceitado sem questionar. A sensação de ingenuidade me sufocava. E no longo prazo? Insisti, tentando me concentrar nas questões práticas. Isso dependerá muito de suas escolhas, Monsenhora Moraes, disse Paulo. Existem algumas opções legais para tentar recuperar parte do patrimônio que possa ser comprovado como adquirido antes das atividades criminosas do seu marido. Nossa equipe jurídica pode orientá-la nesse processo. E quanto à minha profissão, poderei voltar a lecionar? Certamente, respondeu Cláudia. Na verdade, sua formação acadêmica e experiência anterior serão grandes trunfos nesse recomeço. Recomeço. A palavra ecoou em minha mente como um sino distante. Aos 37 anos, eu estava prestes a reconstruir minha vida do zero, com 2 crianças para criar e proteger. E meus filhos? Como ajudá-los a processar tudo isso? Era essa a pergunta que mais me atormentava. Foi Jerônimo quem respondeu, surpreendendo-me com seu tom gentil. Temos psicólogos especializados em traumas infantis que podem acompanhá-los durante esse período. Crianças são mais resilientes do que imaginamos, senhora Moraes. Com o apoio adequado, eles podem superar essa experiência e crescer mais fortes por causa dela. Olhei para aquelas pessoas ao meu redor, agentes federais que haviam passado anos investigando meu marido, minha sogra, que secretamente coletara evidências contra o próprio filho. E me senti estranhamente amparada. Em meio ao desmoronamento do meu mundo, encontrei aliados onde menos esperava. Tem mais uma coisa que precisa saber, disse Cláudia, seu tom subitamente mais grave. Seu marido não agia sozinho. Há pessoas poderosas envolvidas nessa rede, pessoas que podem tentar estabelecer contato com a senhora ou com as crianças para obter informações ou criar pressão sobre a investigação. Um arrepio percorreu minha espinha. Estamos em perigo? Não acreditamos que haja risco imediato, esclareceu Paulo. Mas por precaução, recomendamos fortemente que aceite nossa proteção, pelo menos durante os primeiros meses após a prisão de Renato. Assente, compreendendo a seriedade da situação. E quanto a Antônia? Ela também está envolvida na operação? Um breve sorriso surgiu no rosto de Jerônimo. Não oficialmente, mas ela notou minha presença diferente na fazenda desde o início e, com o tempo, tornou-se uma espécie de colaboradora informal. Foi ela quem nos alertou sobre certas reuniões suspeitas que aconteciam quando a senhora viajava com as crianças. Mais uma revelação que me pegou de surpresa. Antônia, nossa governanta de confiança, também havia percebido o que eu fora incapaz de ver. E o senhor Augusto Mendes? Perguntei, lembrando-me do antigo proprietário da fazenda, que, segundo a investigadora, havia sido lesado por Renato. Ele também colaborou com a investigação? Infelizmente, o senhor Mendes faleceu há 1 ano, respondeu Cláudia.
Mas seu depoimento gravado foi fundamental para confirmarmos as fraudes na compra da propriedade. Um silêncio pesado caiu sobre a sala enquanto eu tentava processar todas aquelas informações. Minha vida, que parecia tão sólida e definida há apenas algumas horas, agora se revelava construída sobre areia movediça. Cada certeza desmoronava. Cada memória precisava ser reavaliada sob essa nova luz. Sei que é muito para absorver de uma vez, disse Dona Teresa, quebrando o silêncio. Mas você não está sozinha nessa jornada, Isabela. Estarei ao seu lado em cada passo, se me permitir. Olhei para minha sogra, esta mulher que eu julgava conhecer tão bem e que agora se revelava uma completa estranha, mais forte, mais corajosa e mais íntegra do que eu jamais imaginara. Obrigada, consegui murmurar, a voz embargada pela emoção. Vou precisar de toda a ajuda possível. Naquele momento, uma batida na porta interrompeu nossa conversa. Um agente jovem que eu não conhecia entrou apressadamente. Desculpem a interrupção, mas achamos que as senhoras deveriam ver isso. Ele ligou a pequena televisão no canto da sala, sintonizando em um canal de notícias. A imagem que surgiu na tela fez meu sangue gelar. Renato algemado, sendo conduzido para uma viatura policial enquanto uma repórter narrava os detalhes da operação que resultara na prisão do empresário acusado de liderar esquema milionário de fraudes financeiras. A transmissão ao vivo mostrava não apenas a fazenda, mas também outras propriedades sendo vasculhadas por agentes federais. O império que Renato construíra estava desmoronando diante das câmeras, e eu e meus filhos éramos agora parte desse espetáculo público. Eles mencionaram nossos nomes? Perguntei, a garganta seca de ansiedade. Não nos detalhes, mas sim, seu nome aparece como esposa do acusado, respondeu o agente. É por isso que precisamos acelerar o processo de proteção para a senhora e as crianças. Foi então que a gravidade da situação me atingiu completamente. Não era apenas meu casamento que havia acabado, ou minha segurança financeira que estava comprometida. Era toda a minha identidade social, minha privacidade, minha reputação. Meus filhos não podem ver isso, disse, levantando-me abruptamente. Precisamos protegê-los dessa exposição. Cláudia desligou a televisão com um gesto rápido. Já providenciamos. Eles estão em uma sala sem acesso à TV ou internet, com atividades para distraí-los. Respirei fundo, tentando recuperar o controle. O que faço agora? Qual é o primeiro passo? Paulo se aproximou, sua expressão transmitindo uma segurança tranquilizadora. O primeiro passo é levar você e as crianças para um local seguro. Depois, precisaremos do seu depoimento formal e começaremos o processo para garantir seus direitos como vítima indireta neste caso. Vítima. A palavra ecoou em minha mente com estranha ressonância. Durante anos me vi como uma mulher de sorte, casada com um homem bem-sucedido, vivendo uma vida privilegiada. Agora, em questão de horas, havia me transformado em vítima de um esquema criminoso arquitetado pelo homem que jurou me amar e proteger. Mas enquanto olhava para aquelas pessoas ao meu redor, profissionais dedicados a fazer justiça, minha sogra que sacrificara seu conforto pela verdade, percebi que havia outra escolha além de me entregar ao papel de vítima. Eu poderia ser protagonista da minha própria história de recomeço. Estou pronta, disse, erguendo o queixo com uma determinação que não sentia completamente, mas que começava a germinar dentro de mim. Vamos fazer o que for preciso para proteger meus filhos e reconstruir nossas vidas. Dona Teresa sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e esperança. Essa é a Isabela que eu sempre soube que existia por baixo da esposa obediente que meu filho tentou moldar. Suas palavras tocaram algo profundo em mim, uma identidade que eu havia esquecido ao longo dos anos de casamento. Antes de ser a senhora Moraes, eu havia sido Isabela Santos, professora respeitada, mulher independente, pessoa com sonhos e ambições próprios. Era a hora de redescobrir quem eu realmente era, além das mentiras e manipulações de Renato. As primeiras semanas após a prisão de Renato foram as mais difíceis da minha vida. Fomos transferidos para um apartamento funcional em São Paulo, parte do programa de proteção a testemunhas. Meus filhos, confusos e assustados, faziam perguntas que partiam meu coração. Por que o papai não pode nos ligar? Perguntava Mariana todas as noites antes de dormir. Quando vamos voltar para nossa casa?
questionava Joaquim, sentindo falta dos cavalos, do espaço aberto da fazenda, da vida que conhecia. Explicar a situação para eles foi o desafio mais doloroso. Seguindo o conselho da psicóloga infantil designada pelo programa, optei por uma versão simplificada da verdade, adequada às suas idades. Papai fez algumas coisas erradas e precisa ficar longe por um tempo para resolver esses problemas, expliquei, segurando suas mãozinhas entre as minhas. Enquanto isso, vamos morar em um lugar diferente e começar uma nova aventura juntos. Adaptação era a palavra que definia nossos dias. Adaptação a um espaço menor, a uma rotina diferente, a uma vida sob vigilância constante. Adaptação a olhares de pena ou curiosidade, quando eventualmente alguém descobria quem éramos. O caso havia ganhado notoriedade nacional, com reportagens detalhadas sobre os esquemas de Renato aparecendo diariamente nos jornais. Dona Teresa foi minha âncora nesse período turbulento. Aos 68 anos, demonstrava uma resiliência que me inspirava diariamente. Instalada em outro apartamento no mesmo complexo que o nosso, ela assumiu o papel de avó em tempo integral, cuidando das crianças enquanto eu me dedicava a reorganizar nossa vida. Vovó disse que podemos ter um cachorrinho quando tivermos uma casa de verdade, comentou Mariana certa manhã, seus olhinhos brilhando com a primeira animação genuína que demonstrava em semanas. Sorri, agradecida pela capacidade de minha sogra de plantar sementes de esperança em meio ao caos. Esperança era o que mais precisávamos naquele momento. 3 meses após a prisão de Renato, fui chamada para uma reunião inesperada na sede da Polícia Federal em São Paulo. Cláudia Monteiro, a agente que conheci no dia da operação, me recebeu com a mesma postura profissional, mas havia algo diferente em seu olhar, uma urgência contida que me deixou imediatamente alerta. Seu marido está pedindo para vê-la, disse ela sem rodeios assim que nos sentamos em sua sala austera. Ele se recusa a colaborar com informações sobre os escalões superiores do esquema, a menos que tenha um encontro particular com a senhora. A simples menção a um encontro com Renato fez meu estômago revirar. Durante esses meses, havia me esforçado para reconstruir minha identidade separada dele, para fortalecer minha independência. A ideia de me ver novamente face a face com o homem que destruíra minha vida me causava repulsa e ansiedade. Não tenho nada a dizer a ele, respondi, cruzando os braços em gesto defensivo. Compreendo sua relutância, senhora Moraes. Realmente compreendo. Cláudia falou com suavidade incomum. Mas as informações que Renato possui podem ser cruciais para desmantelar toda a rede criminosa. Estamos falando de pessoas muito poderosas, envolvidas em esquemas que afetam milhares de vítimas. E por que ele exige me ver? O que eu tenho a ver com isso? Cláudia hesitou como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Acreditamos que ele tenha escondido informações ou evidências importantes em locais que apenas a senhora conheceria. Talvez referências ou códigos relacionados à sua vida em comum. Detalhes que passariam despercebidos para nós, mas que fariam sentido para você. Fechei os olhos por um momento, absorvendo aquela possibilidade. Seria típico de Renato usar nossa intimidade, nossas memórias compartilhadas para seus esquemas criminosos, transformar até mesmo nossos momentos privados em ferramentas para suas atividades ilícitas. E se eu recusar? É seu direito, certamente. Não podemos forçá-la a esse encontro. Ela fez uma pausa significativa. Mas sem a colaboração dele, muitas pessoas poderosas podem escapar da justiça. E, honestamente, também seria mais difícil garantir a recuperação de parte do patrimônio para o sustento das crianças. Ali estava a chantagem velada. Meus filhos, sempre meus filhos, o ponto vulnerável que Renato conhecia tão bem e que agora até mesmo a justiça utilizava para me pressionar. Quando seria esse encontro? Amanhã, se possível. Ele está detido no presídio de segurança máxima, em Presidente Venceslau, mas seria transferido temporariamente para uma instalação federal aqui em São Paulo para esse encontro. 24 horas. Apenas 24 horas para me preparar emocionalmente para encarar o homem que havia sido meu marido por 15 anos e que agora me parecia um completo estranho. Posso pensar até amanhã cedo? Pedi, precisando de tempo para processar aquela proposta. Claro, mas devo alertá-la.
que quanto mais rápido agirmos, maiores as chances de obtermos informações úteis antes que a rede criminosa reorganize suas operações. Saí do prédio da Polícia Federal com a mente em turbilhão. As ruas de São Paulo, sempre caóticas, pareciam espelhar a confusão dos meus pensamentos. Caminhei sem rumo por quase 1 hora, observando pessoas que seguiam suas vidas normais, alheias ao drama que se desenrolava na minha existência. Quando finalmente voltei ao apartamento funcional, encontrei Dona Teresa brincando de jogo da memória com as crianças. Seu rosto enrugado se iluminou ao me ver, mas logo sua expressão mudou para preocupação. "O que aconteceu, Isabela? Parece que viu um fantasma." "Mais ou menos isso", respondi, sinalizando discretamente que precisávamos conversar em particular. Depois que as crianças se distraíram com um desenho animado, nos refugiamos na pequena cozinha. Contei sobre o pedido de Renato, a pressão sutil dos agentes federais, meu conflito interno. "O que você acha que devo fazer?" perguntei, valorizando a opinião daquela mulher que se tornara minha conselheira e confidente. Dona Teresa suspirou profundamente antes de responder. "Se fosse apenas pela justiça abstrata, eu diria para recusar. Você não deve nada a Renato, nem ao sistema que falhou em detectar seus crimes por tanto tempo." Ela fez uma pausa, seus olhos sábios fixos nos meus. "Mas há as crianças, Isabela. E há também as outras vítimas que ainda não receberam justiça. Talvez esse encontro, por mais doloroso que seja, possa trazer algum tipo de fechamento para você e ajudar outras pessoas no processo." Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Durante meses tinha me concentrado apenas na nossa sobrevivência imediata, minha e dos meus filhos, mas havia um mundo maior lá fora. Pessoas que também sofreram com os crimes de Renato e seus associados. "Tenho medo do que ele possa dizer", confessei. "Medo de como me sentirei ao vê-lo novamente." "O medo é natural, minha querida. Seria estranho se não sentisse medo." Dona Teresa pegou minhas mãos entre as suas, calejadas pela idade e pelas dificuldades da vida. "Mas você já enfrentou o pior. Descobriu a verdade, protegeu seus filhos, está reconstruindo sua vida. Renato não tem mais poder sobre você, a menos que você permita." Passei a noite em claro, revivendo mentalmente meu casamento, tentando identificar padrões, códigos ou referências que Renato poderia ter usado para esconder informações. Quando o sol nasceu, eu já havia tomado minha decisão. Liguei para Cláudia às 7 da manhã. "Aceito encontrá-lo, mas com condições. Quero que seja rápido, que haja agentes monitorando constantemente e que eu possa interromper a qualquer momento se sentir necessidade." "Todas essas condições são perfeitamente aceitáveis", respondeu ela, o alívio evidente em sua voz. "Podemos providenciar o encontro para esta tarde." O Presídio Federal Temporário em São Paulo era um prédio sem identificação externa no bairro do Belenzinho. Parecia um edifício comercial comum, mas ao entrar, a rigorosa segurança evidenciava sua verdadeira função. Fui revistada, escoltada por corredores monitorados por câmeras, até uma pequena sala dividida ao meio por um vidro à prova de balas. E então, após 4 meses de separação, vi Renato. O homem do outro lado do vidro parecia uma versão desbotada do marido que conheci. O uniforme prisional laranja contrastava violentamente com a imagem que eu tinha dele. Sempre impecavelmente vestido em ternos caros sob medida. Havia perdido peso e uma barba grisalha, que nunca o vi usar antes, cobria parcialmente seu rosto. Mas os olhos, aqueles olhos castanhos que um dia me encantaram, ainda carregavam a mesma intensidade calculista. "Bela", ele disse, usando o apelido íntimo que agora soava como uma profanação. "Você veio." "Não vim por você, Renato", respondi secamente, mantendo minha postura ereta na cadeira desconfortável. "Vim porque me disseram que você tem informações importantes para a justiça." Um sorriso enviesado surgiu em seus lábios. "Direto ao ponto, como sempre. Uma das coisas que sempre admirei em você. Não estou interessada em sua admiração. O que você quer?" Ele se inclinou ligeiramente para a frente, baixando a voz. "Como estão as crianças?" A menção aos nossos filhos fez meu sangue ferver. "Não se atreva a perguntar sobre eles. Você perdeu esse direito quando planejou fugir e nos abandonar." Renato recuou, um lampejo de genuína surpresa passando por seu rosto.
Quem disse isso a você? Os agentes federais. Encontraram passagens e documentos falsos em seu nome. Apenas no seu nome. Ele fechou os olhos por um momento, como se absorvendo um golpe. Não é bem assim, Bela. Eu nunca... Não me interessa suas justificativas, cortei, sentindo a raiva crescer. Estou aqui apenas pelo que você disse que sabe. Nada mais. Renato me estudou por alguns segundos, como se avaliasse a nova mulher à sua frente. Mais forte, mais decidida, livre da submissão que caracterizara nossa relação por tantos anos. Preciso que você encontre algo para mim, ele disse finalmente. Algo que escondi e que apenas você saberia onde procurar. Que tipo de coisa? Um pendrive. Contém documentos, transações, nomes, tudo o que a Polícia Federal precisa para derrubar pessoas muito acima de mim na organização. E por que você esconderia algo tão importante em um lugar que eu conheceria? Ele deu um meio sorriso. Porque era o último lugar onde alguém procuraria. Todos sabiam que eu mantinha você completamente afastada dos meus negócios. A frieza daquela constatação me atingiu em cheio. Eu não era apenas uma esposa ignorante das atividades criminosas do marido. Era um peão consciente em seu jogo. Uma fachada cuidadosamente cultivada. Onde está esse pendrive? Lembra-se do dia em que nos conhecemos? A pergunta me pegou de surpresa. Claro que me lembrava. Era estudante de literatura na USP, dando aulas particulares para complementar a renda. Renato, 10 anos mais velho, me procurou alegando querer aprimorar seus conhecimentos sobre clássicos da literatura para impressionar clientes internacionais. Na Biblioteca Central da USP, respondi automaticamente. Exato. E qual foi o primeiro livro que discutimos? Franzi o senho, tentando recordar aquele detalhe aparentemente insignificante. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O sorriso de Renato se alargou. Precisamente. E você disse algo sobre aquele livro que nunca esqueci, que era uma história contada por um homem que já não tinha nada a perder. Por isso podia ser completamente honesto. Um arrepio percorreu minha espinha. Lembrava-me vagamente desse comentário, feito casualmente durante nossa primeira sessão de estudos. O pendrive está em algum exemplar desse livro? Não exatamente. Está na nossa biblioteca na fazenda, em um cofre disfarçado, atrás da primeira edição de Memórias Póstumas que te dei de presente, em nosso primeiro aniversário de casamento. A lembrança daquele presente me atingiu subitamente. Um livro raro, caríssimo, que eu considerara um gesto romântico e intelectualmente íntimo, afinal marcava o início da nossa história. Agora via que havia sido apenas mais uma peça em seu elaborado jogo de manipulação e ocultação. A fazenda está sob custódia judicial, não tenho acesso a ela, respondi, tentando esconder o impacto daquela revelação. A Polícia Federal pode providenciar. Diga a eles exatamente onde procurar. A estante de mogno no canto leste da biblioteca, terceira prateleira de cima para baixo. O livro tem uma encadernação verde escura com detalhes dourados. O cofre está embutido na parede atrás dele com uma combinação. Qual é a combinação? Perguntei, já imaginando alguma data significativa da nossa relação. A data de nascimento da Mariana, mas ao contrário. Novamente, a menção à nossa filha me causou repulsa. Como ele podia usar inocentemente o nome dela, a data de seu nascimento, como parte de seus esquemas criminosos? Por que está fazendo isso agora, Renato? Por que decidiu colaborar? Ele manteve o olhar fixo em mim por alguns segundos antes de responder. Porque percebi que não há saída para mim. Vou passar os próximos 20 anos, no mínimo, atrás das grades. Mas posso pelo menos garantir que meus filhos tenham algum futuro. Se eu colaborar, parte dos bens poderá ser preservada para eles. Sempre pensando em si mesmo, não é? Até sua aparente generosidade é calculada. Um lampejo de irritação passou por seus olhos. Pense o que quiser, Isabela, mas transmita essa informação para as autoridades. É tudo que peço. Antes que pudesse responder, ele fez um sinal para o guarda, indicando que nossa conversa havia terminado. Fiquei sentada, observando enquanto ele era conduzido para fora da sala, carregando nos ombros curvados o peso de uma vida de mentiras e crimes. Relatei imediatamente o conteúdo da conversa para Cláudia e sua equipe. Em questão de horas, um grupo de agentes foi enviado à fazenda Recanto das Araras para verificar a informação.
3 dias depois, fui convocada novamente à sede da Polícia Federal. Cláudia me recebeu com um sorriso contido, algo raro em seu semblante habitualmente sério. A informação estava correta, ela disse, colocando sobre a mesa um pendrive protegido em um envelope plástico transparente. Encontramos exatamente onde seu marido indicou. E o conteúdo, bem, é mais valioso do que esperávamos. O que tem aí? Perguntei, olhando para aquele pequeno objeto que parecia tão insignificante para carregar segredos tão importantes. Evidências contra 3 senadores, um governador, 2 juízes federais e vários empresários de alto escalão. Esquemas que vão muito além da apropriação indébita e lavagem de dinheiro que seu marido praticava. Estamos falando de corrupção sistêmica, tráfico de influência, até mesmo conexões com organizações criminosas internacionais. A dimensão daquela revelação me deixou momentaneamente sem palavras. O homem com quem compartilhei minha cama por 15 anos estava conectado a um mundo criminoso muito maior e mais assustador do que eu jamais imaginara. E quanto a nós? Perguntei finalmente, voltando ao que mais importava para mim. Eu e meus filhos? Cláudia fechou o arquivo que consultava e me olhou diretamente. A colaboração do seu marido será considerada na negociação da pena dele, é claro. E quanto a vocês? Bem, tenho boas notícias. Nossa equipe jurídica conseguiu comprovar que a casa em Ribeirão Preto, onde vocês moravam antes de se mudarem definitivamente para a fazenda, foi adquirida antes do início das atividades criminosas identificadas. Isso significa que vocês poderão recuperá-la. Uma onda de alívio me invadiu. A casa em Ribeirão Preto não era luxuosa como a fazenda, mas era espaçosa e confortável, localizada em um bairro tranquilo, com boas escolas por perto. Era um começo, um lugar para reconstruir nossa vida. Além disso, continuou Cláudia, com base no seu depoimento e nas evidências que comprovam que a senhora não tinha conhecimento dos crimes, será possível preservar uma pequena parte dos investimentos legítimos para o sustento e educação das crianças. Enxuguei discretamente uma lágrima que teimava em cair. Após meses de incerteza absoluta, finalmente vislumbrava um caminho concreto para o futuro. Quando poderemos voltar para nossa casa? Ainda precisamos manter vocês no programa de proteção por mais algumas semanas, até que as prisões resultantes dessas novas evidências sejam efetuadas. Algumas dessas pessoas são extremamente poderosas e poderiam representar risco para vocês. Mas estou confiante de que antes do final do ano, poderão retomar uma vida normal. Normal? A palavra soava estranha, quase irreal. O que seria uma vida normal para nós agora? Como seria reconstruir nossa rotina sem o peso das mentiras, mas carregando o fardo do estigma social que certamente nos acompanharia? Nos dias que se seguiram àquela reunião, comecei a planejar nosso retorno a Ribeirão Preto. Discretamente, com a ajuda de Paulo Vasconcelos, que permanecera como uma presença solidária, mesmo após o término oficial da operação, visitei a casa que havíamos deixado há quase 4 anos. Estava empoeirada e precisando de manutenção, mas intacta em sua essência. Caminhando pelos cômodos vazios, lembranças afloraram. Ali, naquela sala de estar, Joaquim dera seus primeiros passos. Na cozinha ampla, eu costumava preparar tortas aos domingos, uma tradição que abandonei quando nos mudamos para a fazenda e passamos a ter funcionários para tudo. No quintal, havia plantado um pequeno jardim que agora estava completamente tomado pelo mato. Em meio às memórias agridoces, uma certeza crescia em meu peito. Aquela casa representava a Isabela que fui antes de me perder completamente na vida que Renato construíra para nós. A mulher independente que dava aulas, cultivava amizades, tinha sonhos próprios. Era para ela que eu precisava retornar. 6 semanas após meu encontro com Renato na prisão, as prisões resultantes das evidências do pendrive começaram a ser noticiadas na mídia. O escândalo era monumental, abalando as estruturas de poder em Brasília e nos principais centros financeiros do país. O nome de Renato era mencionado como colaborador da justiça, aparecendo em posição secundária nas manchetes que agora destacavam figuras muito mais proeminentes. Foi nesse contexto que finalmente recebemos autorização para deixar o programa de proteção.
Dona Teresa, que inicialmente hesitara sobre seus planos futuros, decidiu vir conosco para Ribeirão Preto. Aquela fazenda nunca foi realmente meu lar, ela disse enquanto arrumávamos nossas poucas posses para a mudança. Era apenas um cenário para as mentiras de Renato. Prefiro estar perto de vocês, construindo algo genuíno. No dia da mudança, quando o carro oficial nos deixou em frente à casa, que seria nosso novo começo, senti uma mistura de emoções difícil de descrever. Havia apreensão, certamente. Como seríamos recebidos pelos antigos vizinhos, agora que nosso nome estava associado a um dos maiores escândalos financeiros do país? Mas havia também uma sensação inesperada de liberdade, de possibilidades que se abriam à minha frente. Joaquim e Mariana correram imediatamente para explorar o quintal, encantados com o espaço aberto, após meses confinados em um apartamento. Dona Teresa observava tudo com lágrimas nos olhos, emocionada por ver os netos recuperando algo da alegria infantil que o trauma havia temporariamente ofuscado. "E agora, Isabela, quais são seus planos?" perguntou ela, enquanto observávamos as crianças brincando. Sorri, sentindo pela primeira vez em meses uma genuína confiança no futuro. "Vou voltar a lecionar. Já entrei em contato com alguns antigos colegas da universidade e há a possibilidade de conseguir algumas aulas como professora substituta para o próximo semestre. E quanto ao sobrenome? Vai continuar usando Moraes?" A pergunta me pegou desprevenida. Não havia pensado nisso ainda, o quanto o sobrenome de Renato tinha se tornado parte da minha identidade, mesmo sendo apenas um adorno adquirido no casamento. "Acho que voltarei a ser Isabela Santos", respondi após alguns momentos de reflexão. "É hora de recuperar quem eu era antes de tudo isso." Dona Teresa assentiu, aprovando minha decisão. "E as crianças? Elas continuarão sendo Moraes. Não quero que carreguem mais confusão ou que sintam que estou tentando apagar o pai delas de suas vidas. Renato cometeu crimes terríveis, mas ainda é pai deles. Terão que aprender a lidar com essa realidade, com apoio psicológico adequado." Minha sogra ou ex-sogra, embora nosso vínculo emocional permanecesse mais forte que nunca, apertou minha mão em gesto de apoio. "Você vai conseguir, Isabela. Todos nós vamos." Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir em seus novos quartos, sentei-me na varanda dos fundos, observando as estrelas que brilhavam no céu limpo de Ribeirão Preto. O caminho à minha frente ainda tinha muitos desafios, questões financeiras a resolver, traumas emocionais a superar, uma carreira a reconstruir, 2 filhos para criar em meio a circunstâncias extraordinariamente complexas. Mas pela primeira vez, desde que a voz de Renato me ordenara deixar a fazenda naquela manhã fatídica, senti que o controle da minha vida estava verdadeiramente em minhas mãos. Não era mais a esposa submissa de um criminoso, nem apenas uma vítima passiva de suas mentiras. Era uma sobrevivente, pronta para escrever os próximos capítulos da minha história em meus próprios termos. Minha vida mudou completamente naquela manhã, quando decidi ficar na fazenda contra as ordens do meu marido. Hoje, 2 anos depois, olho para trás e vejo como aquela decisão, tomada em apenas 30 segundos, alterou o curso da minha existência e a dos meus filhos para sempre. Foi a primeira vez em 15 anos que resolvi confiar em minha intuição, em vez de simplesmente obedecer a Renato. Quando recebi aquela ligação exigindo que eu saísse imediatamente da fazenda Recanto das Araras com as crianças, algo dentro de mim despertou. Uma voz interior que havia sido silenciada por anos de manipulação e mentiras finalmente conseguiu se fazer ouvir. E graças a isso, descobri a verdade que se escondia por trás da fachada perfeita do meu casamento. Renato não era o empresário bem-sucedido e marido dedicado que eu acreditava ter. Era um criminoso envolvido em esquemas de desvio de dinheiro, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. A fazenda, que considerávamos nosso refúgio, havia sido comprada com recursos desviados de um fundo de pensão de professores. Justamente a profissão que eu havia abandonado para me dedicar à família. A ironia da vida é que as pessoas que eu menos esperava foram as que mais me apoiaram nessa jornada dolorosa. Dona Teresa, minha sogra, que por anos coletara evidências contra o próprio filho, tornou-se minha conselheira e amiga mais próxima. Seu Jerônimo,
o caseiro idoso que contava histórias para meus filhos revelou-se um agente federal infiltrado. Paulo Vasconcelos, o veterinário que cuidava de nossos cavalos, também fazia parte da operação que desmantelou o império criminoso de Renato. O trauma da prisão do meu marido, da exposição pública de nossa família, da perda repentina de nossa segurança financeira e status social foi imenso, mas nós sobrevivemos. Mais que isso, renascemos das cinzas de uma vida construída sobre mentiras. Hoje, voltei a ser Isabela Santos. Retomei minha carreira como professora universitária de literatura, reconstruí minha identidade independente e encontrei uma força interior que nem sabia que possuía. Joaquim e Mariana, agora com 12 e 9 anos, adaptaram-se surpreendentemente bem à nossa nova realidade. Crianças são resilientes quando recebem o apoio adequado e são tratadas com honestidade. Nossa casa em Ribeirão Preto, modesta em comparação com a luxuosa fazenda, tornou-se um verdadeiro lar, preenchido não com móveis caros e obras de arte adquiridas com dinheiro ilícito, mas com amor genuíno, conversas honestas e apoio mútuo. Dona Teresa, aos 70 anos, encontrou um novo propósito como voluntária em um projeto que auxilia vítimas de fraudes financeiras, usando sua experiência pessoal para ajudar outros a reconstruírem suas vidas. Quanto a Renato, cumpre pena em um presídio federal. Sua colaboração com a justiça, revelando o pendrive com evidências contra políticos e empresários poderosos, reduziu sua sentença, mas ainda assim passará pelo menos 12 anos atrás das grades. As crianças o visitam a cada 3 meses. Uma decisão difícil, que tomei após muito aconselhamento psicológico. Acredito que, apesar de tudo, elas têm o direito de manter algum vínculo com o pai e processarem seus próprios sentimentos sobre quem ele realmente é. O escândalo que começou com a prisão de Renato naquela manhã na fazenda eventualmente derrubou 3 senadores, um governador, juízes federais e dezenas de empresários influentes. Foi um dos maiores casos de corrupção já desvendados no país, revelando as conexões profundas entre o poder econômico, político e judiciário. Às vezes me pego pensando se teria sido mais fácil simplesmente obedecer àquela ordem e deixar a fazenda com as crianças. Talvez eu tivesse sido poupada da descoberta traumática, do colapso público, das noites insones pensando em como reconstruir nosso futuro do zero. Mas então olho para a mulher que me tornei, forte, independente, autêntica, e sei que escolheria o mesmo caminho outra vez. A verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o caminho para a verdadeira libertação. Viver na ignorância pode parecer mais confortável, mas é uma prisão invisível que corrói nossa essência dia após dia. Minha história não é apenas sobre traição ou crime financeiro. É sobre uma mulher que perdeu sua identidade nas sombras de um casamento controlador e a recuperou quando tudo desmoronou. É sobre encontrar força nas ruínas e construir algo novo, mais genuíno e valioso do que o que foi perdido. Se você está assistindo este vídeo e se identifica de alguma forma com minha experiência, saiba que não está sozinha. Talvez você também esteja vivendo uma mentira, ignorando sinais de alerta, duvidando da sua intuição, ou talvez já tenha passado por sua própria versão de colapso e esteja no processo de reconstrução. De qualquer forma, sua história importa. Sua jornada é única e valiosa. Gostaria de ouvir suas experiências nos comentários abaixo. Como você lidou com uma grande desilusão em sua vida? O que te ajudou a seguir em frente? Que conselho daria para alguém que está passando pelo momento de descoberta que vivi naquela manhã na fazenda? Compartilhe sua sabedoria, pois é assim que crescemos coletivamente, aprendendo com as experiências uns dos outros. Se esta história tocou você de alguma forma, peço que se inscreva no canal Vingança do Dia. Aqui compartilhamos histórias reais de pessoas que, como eu, enfrentaram traições, descobertas devastadoras e ainda assim encontraram força para recomeçar. São relatos que podem parecer inacreditáveis, mas que acontecem diariamente na vida real, muitas vezes escondidos por trás de fachadas de perfeição. Não se esqueça de deixar seu like neste vídeo. Isso ajuda imensamente a expandir nosso alcance, para que mais pessoas possam encontrar conforto e inspiração nestas histórias.
Cada história compartilhada aqui no canal requer pesquisa, entrevistas, produção cuidadosa, um trabalho que fazemos com dedicação e respeito às pessoas envolvidas. Visite também nossos outros vídeos no canal. Temos histórias de todos os tipos, algumas envolvendo crimes financeiros como a minha, outras sobre infidelidades impressionantes, segredos familiares revelados após décadas, identidades falsas desmascaradas. Cada relato traz uma lição única sobre resiliência humana e a capacidade de reconstrução. E se este conteúdo tem sido valioso para você, considere contribuir com o Valeu Demais, nossa forma de receber doações que nos permitem manter o canal ativo e trazer novos vídeos diariamente. Seus recursos ajudam a cobrir os custos de produção, pesquisa e a dedicação necessária para entregar conteúdo de qualidade. Com sua ajuda, podemos continuar trazendo histórias importantes que muitas vezes não encontram espaço na mídia tradicional. Lembre-se de que, não importa o quão devastadora seja a descoberta ou quão completo pareça o colapso, sempre existe um caminho para a reconstrução. Eu descobri isso quando vi meu casamento de 15 anos desmoronar em questão de horas naquela manhã na fazenda. O que parecia ser o fim da minha vida foi, na verdade, o início de uma jornada muito mais autêntica e gratificante. Agradeço a você por dedicar seu tempo a ouvir minha história. Espero sinceramente que ela traga alguma luz para a sua própria jornada, qualquer que seja o momento que você esteja vivendo agora. Nos encontramos no próximo vídeo do canal Vingança do Dia, com mais uma história impressionante de traição, descoberta e recomeço. Até lá, lembre-se de confiar em sua intuição, ela raramente se engana.